Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, vou começar esta reflexão citando apenas um versículo da Bíblia, que muitas pessoas já ouviram falar, mas ficam cheios de dúvidas, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta verdade existe desde a criação do homem, lá no jardim do Éden, quando o Senhor moldou um corpo de um homem com suas próprias mãos e após soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, o Senhor Deus, ao soprar o fôlego da vida, era nada mais, nada menos o que o seu próprio Espírito Santo. Por isso entendemos que em todos nós habita o Espírito Santo do próprio Deus, que o carregamos em toda a nossa vida, desde o nascimento até a morte do corpo, quando este Espírito volta para o Pai que nos criou. Afinal, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo sempre existiu e mesmo até antes da criação do mundo. Aliás, ele participou da criação deste mundo. Se lermos o que está no segundo versículo da Bíblia, mais precisamente no versículo 2 do capítulo do livro de Gênesis, que diz assim: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Volto a perguntar: quem é o Espírito Santo? Na verdade, a maioria das pessoas, dentre elas cristãs e até não cristãs, já ouviu falar no Espírito Santo. Apesar de muitas ideias distorcidas e até controvérsias, formam uma imagem de apenas uma força emanada de Deus para intervir entre nós, seres humanos. Então vamos tentar elucidar essa dúvida que muitos têm, usando o que? A Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque em suas páginas, que nos oferecem evidências que por trás desse Espírito Sagrado tem uma personalidade espiritual, é claro. Olha só, em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, passando pela cidade de Éfeso, ele encontrou ali alguns cristãos que ouviram falar na expressão Espírito Santo. Estes cristãos eram discípulos de João Batista, que tinham se mudado da região da Galiléia para Éfeso. Em sua admiração, Paulo proferiu o que está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Se esses cristãos eram remanescentes dos discípulos de João Batista, aquele mesmo que pregava no deserto próximo à Galiléia e que batizou Jesus no Rio Jordão, a sua principal missão era anunciar a vinda do Messias e nunca falou no Espírito Santo. Muitos outros cristãos daquela época conheciam o Espírito Santo apenas como um nome, mas ignoravam totalmente a sua natureza. Apesar desta falta de conhecimento, no dia de Pentecostes, eles haviam sido batizados como prova de seu arrependimento e, sem dúvida, estavam vivendo corretamente, mas não haviam experimentado a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo que lhes pertenciam. Se fixarmos as nossas atenções para o que está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, se retivesses parte do preço do terreno? Após essa declaração de Pedro, no versículo seguinte, o 4, que diz assim: Enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração?
não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao dizer essas palavras, Pedro estava declarando para Ananias que ele não estava mentindo para os homens, mas o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, que diz assim: E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Quem saiu da água? Jesus. Quem desceu do céu em forma de uma pomba? O Espírito. E o que o Espírito falou do céu dizendo que Jesus era meu Filho amado? Deus. E quem o impeliu para o deserto? O Espírito. Irmãos, somente Deus poderia impelir a Jesus para qualquer coisa, mas ninguém. Até que no deserto, o Satanás tentou impelir Jesus a desistir da sua missão de salvar o homem do pecado. E em nenhum momento Jesus ficou tentado a desobedecer ao Pai. Após todas essas considerações, só podemos assegurar que todo espírito que habita em nós também é santo, porque somos criaturas emanadas diretamente de Deus e semelhante a Ele. Os espíritos que a Bíblia fala se refere a Deus, Jesus e ao Espírito Santo, que fazem parte da Santíssima Trindade. Como vimos, o que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então sabemos que Deus é uma pessoa, que tem imagem e semelhança igual à nossa. Jesus provou que é uma pessoa, porque veio e habitou entre nós. O Espírito Santo também tem imagem e semelhança, e que também é uma pessoa. Neste caso, podemos chamar Deus Pai de Espírito Santo, pois Ele é o Espírito Santo por excelência, e que Deus é o Pai dos Espíritos, o que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Meus irmãos, no momento em que Jesus estava a ser assunto ao céu, ele se virou para Felipe e aos demais apóstolos que têm efeito nas nossas vidas, dizendo que: E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: O que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e voltarei a vós. Se me amasseis e se alegrareis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei mais convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Agora, irmãos, temos a dimensão quem é o Espírito Santo, que também é Deus com o Pai e o Filho. É o santificador, o vivificador, dom do Pai, distribuidor dos dons e frutos divinos. É o selo, a aliança que dá existência à igreja. É o proclamador da realeza do Senhor. É a realização da promessa do Pai e de Jesus. Ele guia a igreja para que ela possa ser sinal de salvação. Consumada a obra que o Pai confiara ao Filho realizara na terra, foi enviado o Espírito Santo, a fim de santificar perenemente a igreja para que, assim, os cristãos pudessem aproximar-se do Pai por Cristo no mesmo Espírito. Ele é o Espírito da vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Por ele, o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que Cristo ressuscite seus corpos mortais, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.